E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Almeida, sou advogado, estou aqui no curso Alexandre Teixeira. A gente vai matar todas as questões de direito ambiental que já caíram na prova da OAB na era FGV, beleza? Vamos começar? Bom, a gente dividiu os assuntos aqui de ambiental e o primeiro deles é a tutela constitucional do meio ambiente. Nesse assunto, quais são os principais conceitos que a gente precisa ter? Competências ambientais e princípios ambientais. É basicamente esse assunto que vai cair. E aí a gente está falando basicamente da Constituição Federal e está falando da Lei Complementar 140. Beleza? Então vamos para a primeira questão. É o 10º exame de ordem. Na perspectiva da tutela do direito difuso ao meio ambiente, o ordenamento constitucional exigiu o estudo de impacto ambiental para a instalação e desenvolvimento de certas atividades. Nessa perspectiva, o estudo prévio de impacto ambiental está concretizado no princípio. Quais são as opções? Da precaução, da prevenção, da vedação ao retrocesso e do poluidor pagador. Bom, o que a gente precisa saber para responder essa pergunta? Eu vou focar nos dois primeiros princípios que são muito parecidos, o termo. Então, a gente precisa ter conhecimento muito profundo deles para entender o que cada um quer dizer. Então, vamos lá. O princípio da precaução é a possibilidade de danos ambientais ainda desconhecidos, ou seja, é aplicado quando há incerteza científica sobre a degradação ambiental. Bom, o princípio da precaução ele vai ser aplicado quando você não sabe o que é aquele dano ambiental, qual é a extensão daquele dano ambiental e quais são as consequências daquele dano ambiental. Então, a gente está falando de princípio da precaução. O princípio da prevenção, que parece que é a mesma coisa, mas não é, considera que os danos ambientais muitas das vezes são irreparáveis, cabendo ao empreendedor adotar as providências acautelatórias. Ou seja, quando a gente está falando de licenciamento ambiental, a gente vai acabar falar de prevenção, ou seja, a gente quer prevenir que os danos ambientais que vão decorrer daquela atividade sejam concretizados. Como é que a gente faz uma eliminação entre esses dois princípios? Pensa no seguinte, a precaução, ou seja, quando os danos ambientais não são conhecidos, a gente precisa de um estudo profundo, mais científico sobre esse assunto. Ou seja, ele acaba nem sendo, às vezes, muito objeto de licenciamento ambiental. Claro que pode ser, claro que a gente pode estar falando de uma nova atividade que nunca foi licenciada, mas que, na grande maioria das vezes, o que vincula ao estudo de impacto ambiental é ver quais são os danos que aquele empreendimento vai causar e como é que a gente pode se prevenir desses danos. Tá ok? Vedação ao retrocesso é uma coisa que não se aplica muito, não é nenhum princípio claro do direito ambiental e o princípio do poluidor pagador não se aplica nesse caso. O poluidor pagador ele se aplica mais quando a gente está falando de compensação ambiental. Tá ok? Então vamos ver aqui. Resposta correta, letra B, princípio da prevenção. Vamos para a próxima. A Lei Federal 123, que é uma lei hipotética, né, de iniciativa parlamentar, estabelece regras gerais acerca do parcelamento do solo urbano. Em seguida, a Lei Municipal 147 fixa áreas que será objeto do parcelamento, em função da subutilização de imóveis. Inconformado com a nova regra que atinge o seu imóvel, Carlos procura seu advogado para que o oriente sobre uma possível irregularidade nas novas regras. Considerando as hipóteses acerca da Lei Federal 123, assinale a afirmativa correta. Letra A. É formalmente inconstitucional, uma vez que é competência dos municípios legislar sobre política urbana. Letra B. É formalmente inconstitucional, uma vez que é competência para a iniciativa de leis sobre a política urbana, é formalmente constitucional, uma vez que a competência para a iniciativa de leis sobre a política urbana é privativa do presidente da República. Letra C. Não possui vício de competência, já que a Lei Municipal 143 é inconstitucional, sendo da competência exclusiva da União legislar sobre política urbana. E letra D. Não possui vício de competência, assim como a Lei Municipal 143, sendo ainda de competência dos municípios a execução da política urbana. O que é que a gente precisa saber
para responder essa pergunta. Vamos saber aqui agora. Constituição Federal, artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 6, defesa do solo e dos recursos naturais. Parágrafo 1º, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Artigo 30 da Constituição, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do solo, parcelamento, da ocupação do solo urbano. E o artigo 182, parágrafo 4º, é facultado ao Poder Público Municipal, mediante de lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento. O que a gente está falando aqui nessa questão? Você tem uma lei federal que estabelece regras gerais acerca do parcelamento do solo urbano, ou seja, entra no artigo 24, compete à União legislar concorrentemente sobre defesa, Parágrafo 1º, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Foi o que a União fez. A Lei Federal 123 estabeleceu regras gerais. Beleza, tranquilo. Em seguida, a Lei Municipal, deixa eu tirar esse balãozinho aqui, a Lei Municipal 143 fixa áreas que será objeto do parcelamento em função da subutilização de imóveis. Ou seja, a Lei Federal estabeleceu regras gerais e a Lei Municipal estabeleceu os casos específicos que fica caracterizada a subutilização do imóvel, que é o que está dito aqui no 182, parágrafo 4. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, para incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento. Portanto, vamos analisar aqui as respostas. Formalmente inconstitucional? Não, claro que não. Então, a gente já mata logo essas duas alternativas, A e B. Uma vez inconstitucional, uma vez que a competência do município legislar sobre política urbana? Não, errado. É formalmente inconstitucional, aliás, é competência dos municípios legislar sobre política urbana, mas não é inconstitucional. É formalmente inconstitucional, uma vez que a competência para a iniciativa de lei sobre política urbana é privativa do presidente da República. Não. Possui vício de competência, já que a lei municipal é inconstitucional, sendo da competência exclusiva da legislar sobre política urbana. Não. Então, letra D, possui vício de competência, assim como a lei municipal 147, não possui vício de competência, assim como a lei municipal, sendo ainda de competência dos municípios a execução da política urbana. Exatamente, resposta letra D. Vamos para mais uma. O município Z deseja implementar política pública ambiental no sentido de combater a poluição das vias públicas. Sobre as competências ambientais distribuídas pela Constituição, assinale a alternativa correta. A. União, Estados, Distrito Federal e municípios têm competência material ambiental comum, devendo leis complementares fixar normas de cooperação entre os entes. B. Em relação à competência material ambiental, em não sendo exercida pela União e nem pelo Estado, o município pode exercê-la plenamente. Letra C. O município só pode exercer sua competência material ambiental nos limites das normas estaduais sobre o tema. E letra D. O município não tem competência material em direito ambiental por falta de previsão constitucional, podendo, porém, praticar atos por delegação da União ou do Estado. Vamos ver o que a gente precisa saber para responder essa questão. Artigo 23 da Constituição diz o seguinte: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Bom, essa questão, ela basicamente veio, e a prova de direito ambiental da OAB tem muito disso, ela vem de acordo com o que está acontecendo no Brasil nessa época. E essa questão aqui veio bem na época que foi editada a Lei Complementar 140, que estabelece a divisão de competências entre os entes federativos, entre a União, os Estados e os municípios. O que acontecia antigamente?
Como não existe uma lei clara sobre quem devia licenciar, quem devia fiscalizar, quem devia fazer isso, quem devia fazer aquilo, acabava uma empresa abrindo um licenciamento no Estado e depois vinha a União e dizia, não, eu que tenho que legislar. E aí ficava nessa briga medonha. E aí a Lei Complementar 140 estabeleceu esses critérios para as competências, né, dos entes federados nas questões ambientais. Então vamos analisar aqui as respostas mais uma vez. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios têm competência material comum, devendo leis complementares fixar normas de cooperação entre eles. Exatamente, letra A, a gente já matou aqui. Letra B. Em relação à competência material ambiental, em não sendo exercida pela União e nem pelo Estado, o município pode exercê-la plenamente. Não, a gente viu que isso aqui não é verdade. O município só pode exercer sua competência material ambiental nos limites das normas estaduais sobre o tema. Não, também não é verdade. O município não tem competência material em direito ambiental. Que isso, Brasil? Não, claro que tem, não tem disso. Então, resposta letra... Opa, passei aqui, letra A, beleza? Vamos para mais uma. A gente está com um probleminha nessa questão aqui, mas eu vou ler, está com problema no slide, eu vou ler aqui no meu texto. Com relação aos ecossistemas florestais, aos ecossistemas Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense e Zona Costeira, assinale a afirmativa correta. Deixa eu apagar aqui, que eu risquei sem querer. Não estou conseguindo, mas tudo bem. Pronto. Tais ecossistemas são considerados pela Constituição patrimônio difuso. Logo, todos os empreendimentos nessas áreas devem ser precedidos de licenciamento e estudo prévio de impacto ambiental. Letra B. Tais ecossistemas são considerados patrimônio nacional, devendo a lei infraconstitucional disciplinar as condições de utilização e de uso dos recursos naturais, de modo a garantir a preservação do meio ambiente. Já tem um vacilo aqui que o meu gabarito já saiu dando essa aqui como correta. Olha que vacilo. Tais ecossistemas são considerados bens públicos pertencentes à União, devendo a lei infraconstitucional disciplinar suas condições de utilização, o uso dos recursos naturais e as formas de preservação. Letra D. Tais ecossistemas possuem terras devolutas que são, a partir da edição da Lei número 9985 de 2000, consideradas unidades de conservação de uso sustentável, devendo a lei especificar regras de ocupação humana para essas áreas. Vamos ver o que a gente precisava saber para responder essa questão. A gente precisava ir lá no parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição, que diz o seguinte: a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Ou seja, a gente matou essa questão letra B. É exatamente essa aqui, meu gabarito já veio dando aqui, foi um vacilo. Mas é exatamente isso. Esses ecossistemas não são considerados aqui na letra A. Logo, todos os empreendimentos nessas áreas devem ser precedidos de licenciamento ambiental e estudo prévio de impacto ambiental. Incorreto. Tais ecossistemas são considerados bens públicos pertencentes à União? Não. Isso aqui ele está falando lá daquele artigo da Constituição que fala dos bens da União. E não está lá. Ele trata numa outra categoria jurídica como patrimônio, né, nacional. Tá ok? Vamos para mais uma. Em determinado estado da federação, é proposta emenda à Constituição, no sentido de submeter todos os relatórios de impacto ambiental à Comissão Permanente da Assembleia Legislativa. Com relação ao caso proposto, assinale a afirmativa correta. Os relatórios e os estudos de impacto ambiental são realizados exclusivamente pela União, de modo que a Assembleia Legislativa não é competente para analisar os relatórios. Letra B. A análise e aprovação de atividades potencialmente causadoras de riscos ambientais são consubstanciadas no poder de polícia, não sendo possível a análise do relatório de impacto ambiental pelo Poder Legislativo. Essa aqui também já veio aqui com a respostinha também, olha só. A emenda é constitucional, desde que a iniciativa parlamentar
desde que a iniciativa parlamentar, uma vez que incumbe ao Poder Legislativo a direção superior da administração pública, incluindo a análise e a aprovação de atividades potencialmente poluidoras. A emenda é constitucional, desde que seja de iniciativa do governador do Estado, que detém a competência privativa para iniciativa de emendas sobre a organização administrativa, judiciária, tributária e ambiental do Estado. Vamos ver aqui o que a gente precisava saber para responder essa questão. Lei 6.938 é a lei que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente e lá no artigo 17L ele vai dizer o seguinte: as ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e permissões relacionadas à fauna, à flora e ao controle ambiental são de competência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Você tem que lembrar que existe essa entidade chamada CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que são órgãos vinculados, que são responsáveis em todas as esferas federativas pelo licenciamento ambiental, pela fiscalização, registros e tudo mais. Ou seja, a gente tem o IBAMA, tem o Instituto Chico Mendes no âmbito federal, a gente tem as superintendências estaduais e tem as superintendências municipais de meio ambiente, certo? Então, por isso, a letra correta era a letra B, que dizia que a análise e aprovação de atividade potencialmente causadora de risco ambiental são consubstanciadas no poder de polícia. Exatamente. Não sendo possível a análise do relatório de impacto ambiental pelo poder legislativo. É isso mesmo. Vamos para a próxima. Opa, vamos lá? Beleza. Técnicos do IBAMA, Autarquia Federal, verificaram que determinada unidade industrial licenciada pelo Estado, no qual está localizada, está causando degradação ambiental significativa, vindo a lavrar auto de infração pelos danos cometidos. Sobre o caso apresentado e aplicando as regras de licenciamento e fiscalização ambiental previstas na Lei Complementar 140 de 2011, assinale a afirmativa correta. Letra A. A irregularidade no licenciamento ambiental, uma vez que, em se tratando de atividade que causa degradação ambiental significativa, o mesmo deveria ser realizado pela União. Letra B. É ilegal a fiscalização realizada pelo IBAMA, que só pode exercer o poder de polícia de atividades licenciadas pela União, em sendo a atividade regularmente licenciada pelo Estado. C. É possível a fiscalização do IBAMA, o qual pode inclusive lavrar auto de infração, que, porém, não prevalecerá caso o órgão estadual de fiscalização também lavre um auto de infração. Aqui no caso, se o órgão federal, o IBAMA no caso, e o órgão estadual lavrarem um auto de infração sobre o mesmo caso, né? E letra D, cabe somente à União, no exercício da competência de fiscalização, adotar medidas para evitar danos ambientais iminentes, comunicando imediatamente ao órgão competente, em sendo a atividade licenciada pelo Estado. Vamos ver o que a gente precisa saber aqui. Opa! A Lei Complementar 140, que estabelece a cooperação entre esses órgãos que compreendem o CISAMA, vai dizer o seguinte no artigo 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental, instaurar processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. E aí lá no parágrafo 3º desse mesmo artigo ele vai dizer: o disposto no caput desse artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização, da conformidade de empreendimentos e atividades efetivas ou potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detém a atribuição de licenciamento ou autorização que se refere ao caput. O que ele está dizendo aqui? Eu tenho uma empresa que foi licenciada pelo Estado, todo mundo pode fiscalizar. Mas, se o Estado, que foi quem licenciou, autua essa empresa, essa autuação prevalece. E lembra que a gente tinha uma questão que falava exatamente isso? É possível a fiscalização do IBAMA, o qual pode, inclusive, lavrar auto de infração que, porém, não prevalecerá caso o órgão estadual de fiscalização também lavre auto de infração. Então, deixa eu apagar aqui meus rabiscos.
apagador. Resposta, letra C. Tá ok? Vamos para a próxima. A Lei Complementar 140 de 2011 fixou normas para a cooperação entre os entes da Federação nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas ao meio ambiente. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Compete à União aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em áreas de preservação ambientais, as APAs. Letra B. Compete aos Estados, ao Distrito Federal, controlar a introdução no país de espécies exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas. Letra C. Compete aos municípios gerir o patrimônio genético e ao acesso ao conhecimento tradicional associado, respeitadas as atribuições setoriais. Letra D. Compete à União aprovar a liberação de exemplares de espécie exótica da fauna e da flora em ecossistemas naturais frágeis ou protegidos. Bom, vamos ver aqui o que a gente precisa saber. Artigo 7º. São ações administrativas da União. Inciso 15. Aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas de formação sucessoras em A. Florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela União, exceto APAs. Eu não coloquei aqui em cima, mas a questão falou da Lei Complementar 140. Então, esse artigo aqui é da Lei Complementar 140. Tá ok? Inciso 17. Controlar a introdução no país de espécies exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas. 18. Aprovar a liberação de exemplares de espécie exótica da fauna e da flora em ecossistemas naturais frágeis ou protegidos. E 23. Gerir o patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional associado, respeitados as atribuições setoriais. Ou seja, ele fez um salamaleque aqui das ações administrativas da União e disse que era de outros entes, certo? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui. E vamos lá. Compete à União aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em áreas de preservações ambientais. Compete aos Estados, Distrito Federal, controlar a introdução do país. Não é da União, amigo, é da União. Compete aos municípios gerir o patrimônio genético. Não é aos municípios, é a União. Compete à União aprovar a liberação de exemplares de espécie exótica da fauna e da flora em ecossistemas naturais frágeis ou protegidos. É exatamente isso. Essa aqui não existe lá na previsão da Lei Complementar 140, então a gente vai descobrir que a resposta correta é a letra D. Tá ok? Vamos para mais uma. Considerando a repartição de competências ambientais estabelecida na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Letra A. Deverá ser editada a lei ordinária com as normas para a cooperação entre a União e os Estados, Distrito Federal e os municípios para exercício da competência comum de defesa do meio ambiente. Letra B. A exigência de apresentação no processo de licenciamento ambiental de certidão da Prefeitura Municipal sobre a conformidade do empreendimento com a legislação de uso e ocupação do solo decorre da competência do município para o planejamento e controle do uso do parcelamento da ocupação do solo urbano. Letra C. Legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição é de competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, com fundamento no artigo 24 da Constituição Federal. Letra D. A competência executiva em matéria ambiental não alcança a aplicação de sanções administrativas por infração à legislação de meio ambiente. Vamos ver aqui o que a gente tem, o que a gente precisa para responder essas questões. Vamos ver primeiro o artigo 23 da Constituição Federal, parágrafo único. Leis complementares fixaram normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, certo? Então, essa é a previsão constitucional que foi regulamentada, vamos dizer assim, com a Lei Complementar 140 de 2011. O artigo 24 da Constituição vai dizer o quê?
teve um item que ele falou sobre o artigo 24 da Constituição. Então, o artigo 24 compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. O que eu quero que você note aqui? Vê que no artigo 24 não tem município. Não tem município, beleza? E Constituição Federal, artigo 30, compete aos municípios, inciso 8º, promover no que couber o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Então, vamos analisar aqui mais uma vez essas respostas. Deverá ser editada lei ordinária? Não, amigo, não é lei ordinária, foi claro lá, lei complementar, não pode. É a lei complementar 140, já foi executado isso aqui. A exigência de apresentação no processo de licenciamento ambiental, da certidão da Prefeitura Municipal sobre a conformidade do empreendimento com a legislação de uso e ocupação do solo decorre da competência do município para o planejamento e controle do uso do solo, parcelamento e da ocupação do solo urbano. Exato, a gente viu que era isso mesmo. Então, resposta letra B. Vamos para a letra C, legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição é de competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no fundamento do artigo 24. Lembra que eu falei que não tinha município lá no 24? Está aí. A competência executiva em matéria ambiental não alcança a aplicação de sanções administrativas por infração à legislação de meio ambiente. Claro que não, meu amigo, claro que alcança sim. Então, resposta correta, vamos ver aqui, letra B. Tá ok? Mais uma. Pronto. Concluímos aqui essa primeira fase, que é a da parte mais constitucional do direito ambiental. O que a gente vai analisar agora, esse assunto, são as questões que tratam dos espaços territoriais especialmente protegidos. Esse é um assunto que eu gosto muito, é um assunto muito legal e é um assunto que cai bastante na OAB. O que é que você precisa estar ligado? Quais são os principais conceitos? Você precisa saber o que é uma área de preservação permanente, você precisa saber o que é reserva legal e você precisa saber o que são unidades de conservação da natureza. E também seria bom você saber que existem 12 tipos de unidades de conservação. 5 tipos do grupo de proteção integral, que como o próprio nome diz, proteção integral é mais restritivo. E 7 tipos no grupo de unidades de uso sustentável. Isso são conceitos básicos para a gente dominar esse assunto. E aí a gente está falando basicamente do Código Florestal e da lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Tá ok? Vamos matar aqui a primeira. Paulo é proprietário de um grande terreno no qual pretende instalar um loteamento, já devidamente aprovado pelo poder público. Contudo, antes que Paulo iniciasse a instalação do projeto, sua propriedade foi integralmente incluída nos limites de um parque nacional. Considerando as normas que regem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SNUC, é correto afirmar que... Então vamos lá, o que foi que aconteceu? Paulo tinha um terreno, ele já estava lá pão de bala, já foi licenciado, ia começar a construir e veio uma norma, criou um parque que pegou o terreno dele todo. O terreno dele vai ficar dentro de um parque. Então a pergunta vai dizer o quê? É correto afirmar que, letra A, Paulo deverá aguardar a elaboração do plano de manejo do parque para verificar a viabilidade de seu empreendimento. Letra B, Paulo poderá ajuizar a ação com o objetivo de ser indenizado pelo lucro cessante decorrente da inviabilidade do empreendimento. Letra C, caso seu terreno não seja desapropriado, Paulo poderá ajuizar a ação de desapropriação indireta em face da União. Exatamente, essa aqui mesmo. Letra D, Paulo não poderá implementar seu loteamento, mas poderá explorar o ecoturismo da área com cobrança de visitação. Bom, vamos ver por que é essa resposta aqui. Letra C. O que é que você precisa saber? Lá na Lei 9.985, que é a lei que estabelece o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, ela diz o seguinte, artigo 11, parágrafo 1º.
O Parque Nacional é de posse de domínios públicos, sendo que áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. Então, o que vai acontecer aqui? O Paulo tem um terreno, foi criado um parque que pegou o terreno dele, ele vai ser indenizado no final das contas. Ele tem que ser. Por quê? Porque o parque, ele só tem terrenos públicos, ele não pode ter terreno particular. E essa é uma pergunta que cai muito no exame de ordem. Ele vai te dar uma unidade de conservação e vai querer saber se você sabe se naquela unidade específica pode ter terreno particular ou terreno público. Tá ok? Então, por que não é a letra A? Deverá aguardar a elaboração do plano para verificar se a viabilidade do seu empreendimento. Cara, não tem viabilidade, está na lei, não pode, é terreno público. B. Paulo poderá agir com o objetivo de ser indenizado pelo lucro cessante. Não, lucro cessante não. Ele vai ser indenizado pelo imóvel, como se fosse uma desapropriação normal. E letra D, Paulo não poderá implementar o seu loteamento, ok, mas poderá explorar o ecoturismo na área com cobrança de visitação. Não, existe a possibilidade de cobrança de visitação, mas é pelo poder público quando ele institui um parque nacional. Tá ok? Vamos ver mais uma. O Ministério do Meio Ambiente recomenda ao Presidente da República a criação de uma unidade de conservação em área que possui relevante ecossistema aquático e grande diversidade biológica. Porém, em razão da grave crise financeira, o Presidente pretende que a União não seja compelida a pagar a indenização aos proprietários dos imóveis inseridos naquela unidade de conservação a ser criada. Considerando o caso, assinale a opção que indica a unidade de conservação a ser criada. Olha, a gente acabou de ver um exemplo. O que aqui a questão está querendo se prevenir é exatamente não ter que indenizar ninguém. Ou seja, existem unidades de conservação que têm a possibilidade de terrenos particulares dentro dela. Então, qual é a estratégia aqui da União? Vamos criar uma unidade de conservação, mas não vamos criar uma unidade de conservação que tenha só terrenos públicos, porque se pode ter terreno privado, a gente não precisa desapropriar, a gente não gasta dinheiro, tá entendendo? Então, o que você precisa saber? Aqui você vai ter que ter dado uma lida e vai ter que saber quais são as unidades de conservação que admite terrenos particulares. Então, vamos lá. Estação ecológica, posse, domínio público. Reserva biológica, posse, domínio público. Parque Nacional, posse, domínio público. A área de proteção ambiental constituída por terras públicas e privadas. Pronto, tá aí. Olha que doideira. Área de proteção ambiental. Pô, mas eu nunca li a lei do SNUC. Como é que eu vou decorar isso, cara? Não tem como. Mas, vamos fazer uma análise aqui. Estação ecológica. Isso aqui não tem cara de ser muito restritivo? Mesma coisa de reserva biológica. Parque Nacional, já pensou se tem um terreno dentro de um parque? Claro que não vai rolar. Então, por eliminação, acho que você conseguiria adivinhar que era uma área de proteção ambiental. Tá certo? Tá aí a confirmação, letra D. E vamos para a próxima. João acaba de adquirir 2 imóveis, sendo um localizado em área urbana e outro em área rural. Por ocasião da aquisição de ambos os imóveis, João foi alertado pelos alienantes de que os imóveis contemplavam área de preservação permanente e que, por tal razão, ele deveria buscar uma orientação mais especializada, caso desejasse nelas intervir. Considerando a disciplina legal das APPs, bem como as possíveis preocupações gerais de João, assinale a afirmativa correta. O que a gente precisa saber aqui? Vamos ver quais são as respostas primeiro. As APPs não são passíveis de intervenção e utilização, salvo decisão administrativa em sentido contrário de órgão estadual integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, uma vez que não há preceitos legais abstratamente prevendo exceções à sua preservação absoluta e integral. As hipóteses legais de APP, com o advento do denominado Código Florestal, de 2012, foram abolidas em âmbito federal, subsistindo apenas nos casos em que estados e municípios assim exijam legalmente.
As APPs são espaços territoriais especialmente protegidos, comportando exceções legais para fins de intervenção, sendo certo que os estados e municípios podem prever outras hipóteses de APP, além daquelas dispostas em normas gerais, inclusive em suas constituições estaduais e leis orgânicas, sendo que a supressão irregular da vegetação nela situada gera a obrigação do proprietário, possuidor ou ocupante a qualquer título de promover a sua recomposição. Obrigação esta de natureza própria terreno. Letra D. As APPs, assim como as reservas legais, não se aplicam às áreas urbanas, sendo certo que a Lei Federal 12.651 de 2012, o novo Código Florestal, novo na época, né? Apesar de ter trazido significativas mudanças no seu regime, garantiu as APPs para os imóveis rurais com mais de 100 hectares. Bom, o que a gente precisa saber aqui? Código Florestal Brasileiro, artigo 4º, considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas, ou seja, a APP não é uma exclusividade de área rural ou área urbana, cabe nos dois. Você que não lembra o que é uma APP, a APP são áreas especialmente protegidas genericamente por lei. Então a gente está falando das margens de rios, dos topos de morros, inclinações, mais de 45 graus, contorno de lagoas, é uma lista de situações que a vegetação localizada naquela localidade tem uma proteção especial, certo? Artigo 6º. Consideram-se ainda de preservação permanente, quando declaradas de interesse social, por ato do chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com floresta ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades. Então, o artigo 6º, além daquele rol que já tem no Código Florestal, traz a possibilidade de serem criadas outros tipos de APP, certo? Artigo 7º. A vegetação situada em APP deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, ok? Então, a vegetação situada em APP ela tem que ser mantida, ponto final. Parágrafo 1º do artigo 7º. Tendo ocorrido a supressão de vegetação situada em APP, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos em lei. Existe possibilidade de você intervir legalmente nas APPs, que são os casos de utilidade pública, interesse social, baixo impacto. Então, vamos para o parágrafo 2º. A obrigação prevista no parágrafo 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. E artigo 8º, a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, interesse social de baixo impacto previstos em lei, como eu acabei de falar. Tá ok? Então, vamos analisar aqui tudo isso que a gente leu agora, as possíveis respostas. A gente está falando aqui da primeira. As APPs não são passíveis de intervenção e utilização. Não é o caso. Elas são passíveis de intervenção. Preservação absoluta e integral. Não é assim. Existe possibilidade de intervenção em APP. Ok? As hipóteses legais de APP com advento denominado foram abolidas no âmbito federal. Não, isso não aconteceu, ainda está lá, porque o primeiro código, que era de 65, já previa as APPs. E houve algumas mudanças entre esse antigo código de 65 e o código de 2012. Mas não foi abolida, ela ainda está lá ainda. Letra C. As APPs são espaços territoriais especialmente protegidos, correto. Comportando exceções legais para fins de intervenção, correto, a gente já viu. Sendo certo que estados e municípios podem prever outras hipóteses de APP, correto. Sendo que a supressão irregular da vegetação nela situada gera a obrigação do proprietário ou possuidor em ocupante a qualquer título promover a sua recomposição. Obrigação esta de natureza própria terreno, que se adere ao imóvel. Então, a resposta correta é a letra C. Exatamente, é isso. E por que não é a letra D? As APPs, assim como as reservas legais, não se aplicam às áreas urbanas. Errado. As APPs se aplicam sim às áreas urbanas. Tá ok? Então vamos confirmar aqui. Resposta letra C. Vamos para mais uma. Bruno é proprietário de pousada, não sou eu, por enquanto.
está em regular funcionamento há 6 anos e explora o ecoturismo. Na área em que a pousada está localizada, o Estado da Federação pretende instituir uma estação ecológica com o objetivo de promover a proteção da flora e das faunas locais. A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Não é possível o Estado instituir a estação ecológica, pois fere o princípio da segurança jurídica, tendo em vista que a pousada funcionava regularmente há mais de 5 anos. Letra B. É possível a instituição da estação ecológica pelo Estado da Federação, não impedindo o funcionamento da pousada, visto que Bruno tem direito adquirido ao exercício da atividade econômica. É possível a instituição da estação ecológica com a cessação da atividade econômica da pousada, desde que o poder público estadual indenize Bruno pelos prejuízos que a instituição da unidade de conservação causar à sua atividade. É possível a instituição da estação ecológica com a cessação da atividade econômica da pousada, não cabendo ao poder público qualquer forma de indenização, tendo em vista a supremacia do interesse coletivo sobre os interesses individualmente considerados. Vamos ver o que a gente precisa saber aqui. Mais uma vez, a gente precisa saber sobre a questão de imóveis públicos e privados dentro de unidade de conservação. Mas primeiro, tem um tema que é doutrinário e jurisprudencial, que é o seguinte: sobre o tema, o STJ já estabeleceu que inexiste direito adquirido a poluir ou a degradar o meio ambiente. O fundamento está na condição próprio terreno de responsabilização de manutenção e preservação do meio ambiente em face dos bens imóveis. O que ele está querendo dizer com base nisso? Não é porque você já está no imóvel que é poluído há sei lá quanto tempo que você não tem mais o direito, a obrigação de recompor aquele ecossistema, tá ok? E na lei do SNUC, no artigo 9º, a gente vai ver lá que a estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. A estação ecológica é de posse e domínio público. Posse e domínio público, sendo que as áreas particulares, incluindo seus limites, serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. Então, vamos ver aqui, vou apagar esses rabiscos que eu já fiz. Então, vamos ver. Não é possível o Estado instituir, pois fere o princípio da segurança jurídica, tendo em vista que a pousada já funcionava regularmente há mais de 5 anos. Não é isso. A gente viu que isso aqui não é verdade. É possível a instituição da estação ecológica pelo Estado da Federação, não impedindo o funcionamento da pousada. Claro que impede, amigo, porque ele vai ser desapropriado, aquele terreno não vai ser mais dele. Letra C. É possível a instituição da estação ecológica com a cessação da atividade econômica da pousada, desde que o poder público estadual indenize, Bruno, pelos prejuízos que a instituição da unidade causar à sua atividade. Claro, tem que indenizar todo aquele patrimônio que ele tinha lá. Então, letra C. D. É possível a instituição da estação ecológica com a cessação da atividade econômica da pousada, não cabendo ao problema qualquer forma de indenização. Errado, isso aqui não existe. Então, letra correta é a letra C. Tá ok? Vamos para mais um. Determinado município, por intermédio de lei, que contemplou questões como potencial construtivo, zoneamento de bairros e complexos esportivos, reduziu os limites de uma determinada unidade de conservação, certo? Ou seja, tinha uma lei lá, ele falou sobre um monte de coisa, estava falando sobre zoneamento, potencial construtivo, e lá no meio da lei ele resolveu diminuir uma unidade de conservação que já existia. Considerando o caso hipotético em tela, assinale a opção que se harmoniza com a legislação ambiental. A lei municipal em questão será considerada válida e eficaz, pois a redução dos limites da unidade de conservação pode ser feita até mesmo por decreto. Vamos lá, letra B. A redução de limites, assim como a desafetação de uma unidade de conservação, não demanda lei específica, exigindo apenas a necessária e prévia aprovação de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório. A redução operada pela lei para produzir efeitos dependerá da aprovação do Conselho Gestor da unidade de conservação impactada, garantindo-se a participação pública direta no referido procedimento de deliberação e aprovação. Letra D. A redução dos limites da unidade de conservação, conquanto possa evidenciar os efeitos concretos da lei, somente pode ser feita mediante lei específica, regra esta que também se aplica à desafetação. Então vamos ler aqui o que a lei fala sobre esse caso.
Mais uma vez, a lei do SNUC, artigo 22, as unidades de conservação são criadas por atos de poder público, qualquer ato, né? E o parágrafo 7º, ele vai trazer essa regra que é muito importante. A desafetação, ou seja, deixar que aquela área seja uma área seja uma unidade de conservação como um todo, ou a redução de limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica. Tem que ser uma lei para isso e somente para isso. Então vamos lá. A lei municipal em questão, lembra que a lei fala sobre um monte de coisa. Será considerada válida e eficaz? Não, amigo, não pode. Pode ser feita até mesmo por decreto. Não, não pode. Tem que ser uma lei e tem que ser uma lei específica. A redução de limites, assim como a desafetação de uma, não demanda lei específica. Errado. A redução operada pela lei para produzir efeitos dependerá de aprovação do Conselho Gestor. Não tem nada disso. E letra D, a redução dos limites, conquanto possa evidenciar os efeitos concretos da lei, somente pode ser feita mediante lei específica, regra que também se aplica à desafetação. Exato. Então, a resposta correta, letra D, de dado. Tá ok? Então, vamos lá para mais uma questão. A definição dos espaços territoriais especialmente protegidos é fundamental para a manutenção dos processos ecológicos. Sobre o Instituto da Reserva Legal, de acordo com o novo Código Florestal, assinale a afirmativa correta. Pode ser instituído em área rural ou urbana, desde que necessário a reabilitação dos processos ecológicos. Incide apenas sobre imóveis rurais e sua área deve ser mantida sem prejuízo da aplicação das normas sobre as APPs. Foi restringida, de acordo com o novo Código Florestal, as propriedades abrangidas pelas unidades de conservação. E letra D, incide apenas sobre imóveis públicos, consistindo em área protegida para a preservação da estabilidade geológica e da biodiversidade. Vamos ver aqui o que a gente precisa saber. Código Florestal Brasileiro, artigo 12, todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas de APPs. Lembra que a APP também está na mesma lei, né? Observar os seguintes percentuais mínimos, e aí ele vai dizer em cada região do país, na Amazônia Legal, quanto é que um terreno rural tem que ter de reserva legal. Então vamos ler de novo aqui as opções. Pode ser instituído em área rural ou urbana. Errado, não pode. Urbano não pode. Incide apenas sobre imóveis rurais e sua área deve ser mantida sem prejuízo das APPs. Exatamente, matou, letra B. Vamos ver as demais. Foi restringida, de acordo com o novo Código Florestal, as propriedades abrangidas por unidades de conservação. Aqui ele fez um salamaleque aqui. Primeiro que unidade de conservação não é prevista no Código Florestal, tá? Vamos começar aí. A unidade de conservação tem uma lei própria e não foi restringido com um novo Código Florestal, certo? E letra D incide apenas sobre imóveis públicos. Não, já pensou se incidir só sobre imóveis públicos? Tanto de fazenda e tal? Claro que não. Então, resposta correta, letra B, de bola. Vamos para mais uma. Sobre a reserva particular do patrimônio natural, conhecido também como RPPN, assinale a alternativa correta. As RPPN são unidades de conservação criadas em área e posse-domínio privados, gravados com perpetuidade e deverão ser averbados por intermédio de termo de compromisso no Registro Público de Imóveis. Letra B. A RPPN são unidades de conservação criadas em áreas de posse pública e domínio privado e deverão ser averbados por intermédio de termo de compromisso, As RPPN são unidades de conservação criadas em área e posse-domínio privado, deverão ser averbadas por intermédio de termo de compromisso no Registro Público de Imóveis. Porém, não serão perpétuas, em razão do direito fundamental à propriedade privada. As RPPN são unidades de conservação criadas em área de posse pública e de domínio privado, em razão do princípio da defesa do meio ambiente, são instituídos automaticamente, sem a necessidade de avaliação do órgão ambiental, bastando o interesse do proprietário privado e a averbação por intermédio de termo de compromisso no Registro Público de Imóveis. Vamos ver o que a gente precisa saber aqui
para responder esta pergunta. Lei do SNUC, artigo 21. A RPPN é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Parágrafo 1º. O gravame de que trata esse artigo constará de termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental que verificará a existência de interesse público e será averbado à margem da inscrição no registro público de imóveis. Ok? Vamos lá aqui ver quais são as respostas. Letra A RPPN são unidades de conservação criadas em área e pós-domínio privado. Correto. Gravado com perpetuidade. Correto. E deverão ser averbados por intermédio de termo de compromisso no registro público de imóveis. Matou. As RPPN são unidades de conservação criadas em área de posse pública. Não, amigo. Posse pública não. Serão averbados por intermédio de termo no registro público de imóveis. As RPPN são unidades de conservação criadas em área e pós-domínio privados, deverão ser averbadas por intermédio de termo de compromisso no registro público de imóveis. Porém, não serão perpétuas. Serão perpétuas. A gente acabou de ver isso. Letra D. As RPPN são unidades de conservação criadas em área e posse pública. Errado. Então, resposta correta, letra A. Vamos só confirmar exatamente. Vamos para mais uma. O prefeito do município de Belas Veredas, após estudos técnicos e realização de audiência pública, decide pela criação de um parque. Parque, lembra que é uma unidade de conservação. Em uma área onde podem ser encontrados exemplares exuberantes de Mata Atlântica. Assim, edita decreto que fixa os limites do novo parque municipal. Passados 2 anos, recebe pedidos para que o parque seja reavaliado e transformado em uma área de relevante interesse ecológico. Lógico que é menos restritivo. Com uma pequena redução de seus limites. Tendo em vista a situação descrita, assinale a alternativa correta. Lembra que teve uma questão como essa, umas 2 questões atrás. Letra A. Em razão do princípio da simetria das formas no direito ambiental, a unidade de conservação criada por ato do Poder Executivo poderá ser reavaliada e ter seus limites reduzidos também por decreto. Como a Mata Atlântica é considerada patrimônio nacional, por força do artigo 225, parágrafo 4º da Constituição, apenas a União possui competência para a criação da unidade de conservação, que inclua tal bioma em seus limites. Letra C. A criação do parque é constitucional e legal, mas como a área está definida como unidade de conservação de proteção integral, a alteração para a área de relevância de interesse ecológico, que é uma unidade de conservação do uso sustentável, com redução dos limites, só pode ser feita por lei. Letra D. A reavaliação poderá ser feita por decreto, uma vez que a área de relevante interesse ecológico também é uma unidade de conservação do grupo de proteção integral. Então vamos ver o que a gente precisa saber para responder essa pergunta aqui. Vamos lá na lei do SNUC, certo? No artigo 22. As unidades de conservação são criadas por ato do poder público e, parágrafo 7º, a gente já viu isso, a desafetação e a redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica. Lei específica para isso. Tá ok? Então vamos lá, vamos ver qual vai ser a resposta correta. A criação do parque é constitucional e legal, mas como a área está definida como unidade de conservação de proteção integral, a alteração para uma área de relevante interesse ecológico, que é de unidade de conservação de uso sustentável, com redução dos limites, só pode ser feita mediante lei. Exatamente, é isso aqui, letra C. Por que não são as demais? Em razão do princípio da simetria das formas do direito ambiental. Nunca ouvi falar. A unidade de conservação criada por ato do poder público poderá ser reavaliada e ter seus limites reduzidos também por decreto. Não. Parágrafo 7º, a gente acabou de ver. Com a Mata Atlântica é considerado patrimônio nacional por força do artigo tal da Constituição, isso aqui é verdade. Apenas a União possui competência para a criação da unidade de conservação. Não, isso aqui não existe. E letra D, a reavaliação poderá ser feita por decreto, uma vez que a área de relevante interesse ecológico também é unidade. Não pode, tem que ser por lei e tem que ser específica. Então, a resposta correta, letra C. Vamos ver aqui mais uma.
Com relação ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação, assinale a alternativa correta. As unidades de conservação do grupo de proteção integral são incompatíveis com as atividades humanas. Logo, não se admite seu uso econômico direto ou indireto, não podendo o poder público cobrar ingressos para a sua visitação. Letra B. A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação de seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feito por instrumento normativo de mesmo nível hierárquico do que criou a unidade. O poder público está dispensado de promover consulta pública e estudos técnicos novos, bastando a reanálise dos documentos que fundamentaram a criação da unidade de conservação. C. O Parque Nacional é uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de posse de domínios públicos. É destinado à preservação ambiental e ao lazer e à educação ambiental da população. Logo, não se admite o seu uso econômico direto ou indireto, não podendo o poder público cobrar ingressos para a sua visitação. Letra D. As unidades de conservação do grupo de uso sustentável podem ser transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de proteção integral por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que respeitados os procedimentos de consulta pública e estudos técnicos. Vamos ver aqui o que a gente precisa saber para responder essa pergunta. Artigo 22 da Lei do SNUC. As unidades de conservação são criadas por ato do poder público, isso aqui a gente já viu. Agora a gente vai ver o parágrafo 6º. A ampliação dos limites de uma unidade de conservação sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feito por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no parágrafo 2º desse artigo. Parágrafo 7, a gente já viu algumas vezes, a desafetação requer uma lei específica. É lei e é específica. Tá ok? Então, qual é a resposta que a gente vai marcar aqui? Vamos lá para as perguntas. A unidade de conservação do grupo de proteção são incompatíveis com a atividade humana, logo não se admite seu uso econômico direto ou indireto, não podendo o poder público cobrar ingressos para a sua visitação. Isso aqui é errado. O Parque Nacional é uma unidade do grupo de proteção integral e é possível a exploração econômica. Letra B. A ampliação dos limites de uma unidade de conservação sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo, pode ser feito por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade. O poder público está dispensado de promover consulta pública. Não está não. O Parque Nacional é uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral de posse de domínio público, é destinado à preservação ambiental e ao lazer e à educação ambiental, logo não se admite seu uso econômico. Se admite. Inclusive, aqui no Ceará, uma das polêmicas federais é o interesse do poder público transformar Jericoacoara em um parque nacional e cobrar ingresso para entrar. Né? Então, admite-se o uso econômico do Parque Nacional. Então, a resposta é a letra D. As unidades de conservação do grupo de uso sustentável, que são menos restritivas, podem ser transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de proteção integral, que são mais restritivas, por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico, desde que respeitados os procedimentos de consulta pública. Exatamente, a resposta é a letra D. Vamos pegar a confirmação e é isso aí. Vamos para mais uma. A Lei 9.985 de 2001, que instituiu o SNUC, previu que as unidades de conservação devem dispor de uma zona de amortecimento definida no plano de manejo. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Letra A. Os parques, comunidades de conservação de uso sustentado, não têm zona de amortecimento. Item B. A área de proteção ambiental, APAS, não precisam demarcar sua zona de amortecimento. Tanto as unidades de conservação de proteção integral como as de uso sustentado devem elaborar plano de manejo, delimitando sua zona de amortecimento. Letra D. As reservas particulares do patrimônio natural, RPPN, são obrigadas a elaborar plano de manejo, delimitando sua zona de amortecimento por conta própria e orientação técnica particular. Vamos ver aqui a fundamentação, o que a gente precisa saber. Lei do SNUC. Artigo 2º. Para fim previsto nessa lei, entende-se por zona de amortecimento. Você tem que saber o que é uma zona de amortecimento. O nome é fácil de deduzir o que é.
é o entorno de uma unidade de conservação onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Imagina que você tem uma unidade e você tem um limite da unidade. Então, seria um limite muito brusco dizer que daqui para cá é unidade, daqui para cá não é. Então, aqui você pode fazer tudo, aqui você não pode fazer nada. Então, as unidades têm esse entorno chamado de zona de amortecimento. As unidades, artigo 25, as unidades de conservação, exceto de proteção ambiental e reserva particular do patrimonial, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. O que a gente está dizendo aqui? Exceto as APAs e as RPPNs, precisam de zona de amortecimento. Então, vamos aqui analisar as respostas. Os parques, como unidade de conservação de uso sustentável, não tem zonas de amortecimento. Errado, tem zona de amortecimento. Letra B. As áreas de proteção ambiental, APA, não precisam demarcar sua zona de amortecimento. Exatamente, a gente acabou de ver, está aqui. Exceto as APAs e a RPPN. Todo mundo tem que ter, menos APA e RPPN. Então, é isso mesmo. Letra B. As áreas de proteção ambiental não precisam demarcar a zona de amortecimento. Tanto as unidades de conservação de proteção integral como as de sustentação devem elaborar plano de manejo, delimitando sua zona de amortecimento. Não, a gente viu que tem exceções para isso. E a RPPN são obrigadas a elaborar plano de manejo. Não, também é exceção. Então, resposta correta, letra B. Pessoal, é isso. A gente vai dividir o conteúdo. Já mais uma aula sobre a continuação das questões de direito ambiental do exame de ordem. Tá ok?